como estão vocês? Já faz muito tempo que eu não apareço aqui, tipo ontem. Vocês vão ter overdose de Jade. Espero que vocês estejam escutando bem. Esse daqui é o Destrinchando Fonte Viva, que é uma live que a gente faz toda segunda-feira, eu e a Aninha. A gente reveza de 15 em 15 dias, a gente faz a leitura do Fonte Viva de Emmanuel e vai fazendo reflexões com relação a essa leitura. E é uma leitura super rápida, gente, não dura nem 15 minutinhos. A gente faz uma prece e tudo mais, mas é pra gente ficar aquela coisa mesmo de se refletir em conjunto, assim. E estamos aqui hoje, esperando, tudo bem com vocês, como vocês estão. Olá, pessoinhas. Então eu vou pegar aqui. A gente vai primeiro fazendo uma prece, né? Porque a gente precisa acalmar nossa mente. Todos relaxando o corpo. Aquietando a alma. Conseguindo escutar as palavras de benfeitores, amigos, que nos orientam a nos focarmos ao nosso Mestre e ao nosso Pai querido. Primeiramente, gostaria de agradecer a Jesus por nos deixar tantas falas enriquecedoras, tantas vivências que são lições que até hoje tentamos destrinchar para aprender a viver melhor. E ao mesmo tempo que é um guia, ele também é um médico de nossa alma. Agradecer porque em cada mensagem dessa da Fonte Viva tem um trecho do Evangelho. E com isso, precisamos cada vez mais pensar, refletir e apurar tudo o que se passou para que possamos, então, levar para a nossa vida. E agora, nos dirigindo a Deus, eu agradeço por nos fornecer esse irmão mais velho, tão cuidadoso, tão sábio, tão amoroso, tão misericordioso que ele é. Oh, meu Pai, muito obrigada por toda a oportunidade que nos dá. Muito obrigada por toda vida que nos dá. Por todas as oportunidades de achar o caminho do amor e da felicidade. O caminho de nos tornarmos mais próximos de Ti. Que essa live possa ser frutífera para que possamos regar cada vez mais o bem que está em nós, a chama eterna que nos conecta ao Senhor, para que possamos irradiar cada vez mais esse calor e possamos então estarmos dirigidos ao Teu louvor, meu Pai. Que assim seja. Então, depois dessa prece, deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá, gente. Hoje é o capítulo 7, a mensagem número 7 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que se chama Pelos Frutos. E aí eu vou ler e a gente vai ir contando. Como é que eu faço? Eu leio o primeiro trechinho, aí eu imagino, será que é isso que se quer dizer? E aí depois a gente vê o que Emmanuel se interpreta também. Então a gente vai refletindo sobre tudo, gente. É bem legal.
Por seus frutos os conhecereis. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Eu creio que dessa parte dos por seus frutos é aquela coisa das suas obras, né? Pelas nossas obras, pelo que a gente planta, é aquela coisa, a gente planta o que a gente colhe o que a gente planta. Então, pelos frutos a gente vai ver realmente se a gente está fazendo alguma coisa, se a gente está produzindo alguma coisa. Se eu não me engano, dessa parte do por seus frutos o conhecereis, se eu não me engano, gente, eu posso estar equivocada, mas era a parte de que Jesus olhava e falava sobre uma árvore. Que se a árvore ela não tivesse produzindo nenhum fruto, então deveria estar podada, por mais bonita que fosse, porque ela não estava produzindo nada. Então, e que se fala muito sobre essa questão, assim, de que às vezes a gente está ali, mas a gente não está fazendo nada pelo outro, para Deus, para Jesus, para o que a gente veio fazer, sabe? Então, quando a gente começa, e aí a gente pensa, o que então a gente está fazendo aqui? Será que realmente a gente está indo para o caminho do amor, do bem? A gente sempre fala da seara, né? Do mestre. Só que a gente também tem que pensar, e que é justamente a questão dos trabalhadores da última hora e tudo mais. A gente tem que estar nesse trabalho. Nós somos trabalhadores de Deus, somos trabalhadores de Cristo. Independente de onde seja, vocês não precisam trabalhar para Deus, não precisa ser um trabalho religioso necessariamente. Você não precisa estar no movimento espírita ou em qualquer outra igreja, enfim, templo, para trabalhar para Deus, para trabalhar para o bem, para a sociedade. Quantas pessoas vocês têm a oportunidade de ajudar de outra maneira? E é uma coisa que eu venho falando ultimamente. Quantas pessoas vocês podem chegar e só escutando aquela pessoa, sabe? Escutando ela aquela pessoa não parece estar bem, deixa eu escutar, deixa eu perguntar pra ela se ela tá bem. Ou de realmente chegar e fazer doações e tudo mais. Cada um tem a sua maneira de fazer o bem. Mas o que importa é de se fazer algo. Então, por seus frutos os conhecereis. Se vocês não têm frutos, como serão conhecidos, então? E aí, agora vamos lá para Emmanuel, né? Que aí fala: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos conhecereis, disse o mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, foi basicamente, né, o que eu tinha pensado justamente, que era dessa passagem da questão da árvore. E é uma coisa que eu acho interessante, não sei se vocês estão participando, mas todo domingo eu tenho vindo aqui
para fazer o Clube do Livro com o livro Renúncia. E ontem a gente estava falando justamente de um personagem, o Antero, que ele se portava de maneira toda cordial, todo amoroso, mas por dentro ele estava sendo consumido pelo ódio, pelo desejo de vingança e tudo mais. Então, o Antero, esse personagem, se vocês forem ver, ele meio que demonstra muito do que a gente às vezes quer também. De mostrar uma coisa assim, ai, tá tudo bem, somos perfeitos, somos ótimos. Mas não necessariamente, né? A gente vai estar ali e a gente não vai estar trabalhando essas dificuldades que a gente tem. Por isso que é necessário o trabalho com o social, com o outro. E que vocês têm a liberdade de escolher o melhor que vocês podem fazer para alguém. Mas tem que ter esse trabalho social, esse trabalho em busca do bem maior. Eu posso aqui estar, eu tô aqui, eu acho que o meu trabalho é estar aqui na comunicação, conversando com vocês, falando com vocês, fazendo reflexões e tudo mais. Mas não necessariamente vocês podem estar com essa vontade. Mas se vocês quiserem, comecem. Eu não vou ter muita gente, não se importem. Só de vocês já estarem se predispondo e trabalhando e tentando entregar com qualidade, nem que seja para uma pessoa só. E pode ser os desencarnados também, gente. Aqui, ó, são 13 pessoas online. Mas quantos desencarnados podem estar agora escutando? Então, procurem ajudar. Procurem pensar no outro. Procurem sair da comodidade de se estar... eu tô muito ocupado. Nós podemos estar muito ocupados, mas ache um tempinho para uma oração para pessoas que necessitam. Ache um tempinho para vibrar. Ache um tempinho para escutar alguém. Não precisa ser algo intenso, vocês não precisam fazer algo grandioso. Mas de pouquinho em pouquinho, fazendo assim, ó, chegando e se preocupando com o outro, vocês já estão começando a fazer um trabalho. Porque é isso. Quantas pessoas Jesus escutou que ele impactava? Como é que ele impactava as pessoas? Escutando elas. Eu acho muito legal que os discípulos eles ficavam assim chocados porque Jesus ficava conversando com pessoas que eram corruptas, que eram muito ligadas ao dinheiro, com concubinas e tudo mais. E Jesus simplesmente falava: é isso, gente, eu tô aqui escutando eles. Alguém precisa escutar eles e quem sabe eles mudam de vida. Quem sabe a gente também não precisa que nos escutem um pouco mais. Então, a gente precisa maior dessa troca. A gente precisa pensar mais. Olha, o Stevenson falou, fazer um Pix para quem precisa. Exatamente. Olha aí, quanta gente está precisando, quanta gente tem feito vaquinha. Ainda mais agora, em período de quarentena, de pandemia, sabe? Tem muita coisa para se fazer. A Keilinha Cartacho, que também é conhecida como Aninha, nossa outra administradora. Boa noite, menina Jade. Boa noite, minha. O que vocês, assim, acham que pode ser feito? João Paulo, oi. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagenzinhas. Stevenson, não é exatamente um sótão, é um mezanino isso daqui. A gente precisa, e eu acho que as mensagens, não sei se pelo menos são as mensagens que eu tenho pego, sabe, se é uma indireta pra mim, alguma coisa do tipo, mas pelo menos as mensagens que eu tenho pego aqui do começo do Fonte Viva falam muito sobre o trabalho, sobre a gente mostrar trabalho mesmo, da gente pegar e ter a iniciativa. Porque eu entendo, gente, às vezes eu mesma, assim,
Tá, eu não sou uma pessoa muito velha, eu sei. Mas, assim, quando eu tava no ensino médio, as pessoas viviam me convidando para fazer trabalho no movimento espírita e tudo mais, ou mesmo participar de alguns congressos e tal. E eu falava, eu não posso, não tenho tempo, 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 porque eu tenho que estudar. Até que eu acabei adoecendo e eu fui procurar e meio que implorar para trabalhar, para voltar a trabalhar. E eu percebi que, assim, tudo isso a gente pode arranjar um tempinho para qualquer coisinha. Eu não preciso também pegar e me dedicar o dia inteiro a uma certa coisa, mas mesmo quando a gente se propõe alguma coisa, se propõe ao nosso trabalho, mesmo o trabalho que eu lembro do João Paulo, do Eu Espírita, que ele fala que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que aí às vezes ele só me fala, porque o César tá precisando, tá me puxando muito. Mas, assim, até mesmo da parte do César, do trabalho do César, assim, que é uma coisa mais material, vocês podem, com o colega de trabalho de vocês, ou mesmo entregando o que vocês estão fazendo com amor, pensando no outro, uma coisa mais humanitária, sabe? A gente precisa de uma questão mais humanitária. Eu acho que é a parte que mais fica na nossa mente, assim. Será que nós estamos apenas indo numa coisa meio que mecânica? Ou a gente realmente está vivendo, está vivenciando, está ali, está junto com o outro? Quando a gente faz a nossa oração, a gente quer se conectar com Deus, mas a gente não pensa em se conectar com o outro. Porque assim, o outro também faz parte de tudo que é a criação de Deus. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? É meio que um triângulozinho, assim. A gente vai se amando, vai amando o outro, vai amando... E aí consegue amar Deus com sua plenitude. Eu gosto de fazer essa coisa assim. Pra gente amar a Deus, a gente precisa amar a nós e aos outros. Porque somos criações dele. E se a gente não ama o próximo, se a gente não cuida do próximo, a gente ainda tá meio capengando ainda nessa questão de amar a Deus. Né? Ou Eliceia. Então, eu queria que vocês pensassem assim, talvez dessa semana a reflexão vocês conseguem amar a Deus? Ou também dar aquela capingada assim, porque ainda não estão conseguindo amar a si e amar ao próximo. Tan, 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 tan. Então é basicamente isso, assim. O amor a Deus é o nosso fruto, eu poderia dizer. E aí, nós estamos tendo frutos? Ou eles ainda têm ali umas coisinhas meio podrezinhas, sabe? Umas minhoquinhas. A Larissa, é isso mesmo. Vitória, Espíndola May. Cientista espírita, também conhecida como Gabi. Majade maravilhosa, você, querida, você. Então, é isso que eu quero que vocês vejam dos frutos de vocês. O que vocês estão fazendo? Vamos agora fazer uma oração. O Stevenson, com a pandemia as pessoas estão mais egoístas. Eu acho que com a pandemia muita gente tem tirado as máscaras. Muita gente tem feito isso que o Emmanuel falou sobre a questão da árvore, aquela árvore belíssima, esplêndida, mas que a pandemia está mostrando frutos, os frutos dessas pessoas. E as máscaras delas estão realmente caindo, mostrando aqui, olha como eu realmente sou, quais são as minhas prioridades. Porque a gente viu, eu pelo menos vi, muita gente crescendo. Muita gente crescendo, mas de uma maneira assim, bonita de se ver, que é de se dedicar ao outro, de se criar páginas, de se criar movimentos para ajudar ao próximo e tudo mais. Eu conheci mais pessoas através disso, mas também
consegui ver muitas coisas que eu já entendia que já tinha sinais de egoísmo, de ingratidão, de orgulho, sabe? De irresponsabilidade. Muitas pessoas do próprio movimento espírita, por exemplo, assim. Agora eu vou falar algumas coisas, mas eu tô falando é porque às vezes a gente coloca também, mas é porque somos imperfeitos. Então, Setembro Amarelo, por exemplo, a gente fala muito de valorização da vida. O espírita fala muito de valorização da vida. Mas quando a gente encontra numa pandemia, pessoas estão desencarnando e há, por exemplo, centros espíritas querendo retornar imediatamente o plano, a questão do presencial, ou fazendo várias reuniões com os amigos e tudo mais, querendo, sei lá, estão passeando, estão viajando de maneira assim irresponsável. Será que realmente é a valorização da vida? Então a gente tem que pensar bastante nisso pra gente, poxa, o que eu tô defendendo? O que está aqui dentro de mim, sabe? Há pessoas desencarnando, é uma coisa muito séria. E porque alguém pegou, eu peguei, não foi tão forte, mas continuam pessoas desencarnando. Continuam pessoas em sofrimento intenso. E a gente não tem um mínimo de empatia com essas pessoas que estão perdendo familiares, que estão em UTIs, aos profissionais de saúde que estão sobrecarregados. Sabe? É uma questão assim que a gente às vezes vê que trabalhos e dos próprios benfeitores, o quanto eles devem estar trabalhando nesse momento e o quanto de pessoas que estão entre nós estão atrapalhando o trabalho deles, de tentar organizar, de tentar auxiliar o próximo, por conta de aglomeração, por conta de não conseguir ficar em casa. Então, a gente precisa pensar o que estamos fazendo. Porque a gente pensando no que a gente está fazendo, a gente consegue entender o que nós somos. O que é esse nosso fruto do amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Eu estou me colocando em risco, estou colocando o outro em risco. Se eu estou fazendo isso, eu estou amando a Deus. Aqui, ó. Anésia, muita ingratidão nas famílias. Tem bastante isso. Gratidão 877, boa noite, irmãos. A Neuza Siqueira, boa noite a todos, boa noite. Então eu quero muito assim que a gente pense em vários aspectos de como a gente está tratando tudo. Para muito além de que às vezes a gente traz, e é interessante que a gente traz por uma questão muito do orgulho. De, porque essa é a minha crença, não importa o outro, não importa o impacto que eu vou fazer no outro, eu não vou mudar e não vou mudar o meu pensamento. E a gente fica ali num conflito eterno. E muito disso do que tem acontecido nessa pandemia é basicamente isso. A gente está em conflitos de opiniões, de crenças, e há milhares e milhões de pessoas no meio disso tudo em sofrimento. Então, será que o nosso orgulho vale muito mais do que uma vida? Pessoas, será? Cida Brito Aparecida, boa noite, com gratidão, paz e luz, boa noite. Leiam antes de dormir novamente essa mensagem, pelos frutos.
livro Fonte Viva de Emmanuel. Antes da a precezinha de vocês de dormir, e pensem. O fruto de vocês, como está? Pensem. O que fruto que eu estou colhendo nessa pandemia? Será que está de acordo com as morais cristãs? Será que está de acordo com a questão do ensinamento maior? Vamos fazer a prece final e encontro vocês em sonho. Brincadeira. Mas os avisos então antes da prece. Estamos fazendo lives, para quem não sabe, toda segunda-feira às 19 horas. Aqui, hoje, a gente faz a leitura do Fonte Viva com a reflexão, né, da leitura. Na quarta-feira tem o Momentos com Joana de Ângeles, 19 horas também. Na quinta-feira a gente vai ter o estudo do Livro dos Espíritos, mas esse é um estudo meio que fechado, vocês têm que mandar o direct pra gente, falando que tem interesse em participar, que aí a gente vai mandar o link do WhatsApp para você entrar em contato. E tá acontecendo quinta-feira, às 8 horas da noite. Neuza, você tá perguntando se eu tô casa ou estado? A Teca Cioli, oi. E no domingo tá tendo, às 19 horas também, o Clube do Livro que é sobre o livro Renúncia, do Emmanuel também. E às 19 horas a gente tem um grupo no Telegram, o link está no destaque aqui do Cantinho Espírita, desse grupo, que lá a gente coloca mais coisas, mas a gente faz live aqui no Instagram para conversar. O próximo capítulo que a gente vai falar é o capítulo 3, então vocês venham, participem e tudo mais. Se quiserem conversar mais um pouquinho com a gente, tem o grupo no Telegram também. E por fora do cantinho, sim, gente, nós estamos muito participantes. Por fora do cantinho, eu estou na quinta-feira no home office falando sobre o espiritismo simples, que é o básico do espiritismo. Para quem está iniciando agora, quer estudar, estamos lá fazendo uma live lá do home office no Rede Amigo Espírita. Sexta-feira eu também estou no home office, só que dessa vez a gente fala sobre filmes, séries, cultura em geral, um tema e aí misturado com espiritismo. E também os dois acontecem às 21 horas. Nessa sexta-feira que vai acontecer, vai ser sobre o filme, sobre a série, né, Nárnia. E Nárnia tem muito a ver com cristianismo, gente, vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui. A Neuza perguntou onde eu moro de estado. Eu moro no Amapá. Oi, Beto, do Conectando Caminhos. Amanda, você quer participar do qual? Do Livro dos Espíritos? Tem que mandar direct pra gente. Aí a gente envia pra você o link. Nézia, a Ana não vai mais fazer lives? Vai sim. Ela faz o Fonte Viva. Eu acho que ela só não vai fazer o da semana que vem, mas no outro, porque a gente fica variando de 15 em 15 dias. Mas como eu adoeci na semana passada e ela me substituiu, então eu tô aqui nessa e na próxima. Aí depois ela volta. E ela faz o de quarta-feira, que é o Momento com Joana de Ângeles, às 19 horas. E faz o grupo o estudo do Livro dos Espíritos no Google Meet também. Então a Ana tá aqui, gente. Ela tá presente. Ela até participou aqui, mas ela está presente. É só porque a gente dividiu algumas coisinhas. E aí por isso que eu também tô aparecendo um pouco mais. Mas é isso, gente. Essas são as milhares de lives. Se vocês têm interesse em alguma coisa, venham participar.
porque Cantinho Espírita está entregando horrores de conteúdo. Lembrando lá do grupo do Telegram, tem conteúdo exclusivo sobre os capítulos que a gente está lendo e tudo mais. Então, vai para além da interação. Tem material, tem todas umas coisinhas que a gente vai entregar com coisa mais exclusiva. Porque não dá para eu entregar, numa live no Instagram, né? Eu não iria conseguir, então tem mais acesso. Vocês têm mais acesso a mais coisas e podem conversar e tudo mais. Então, é para gerar meio que uma comunidade. Agora, consegui dar todos os recados. Vou fazer a prece final. Pai, nosso perfeito e maravilhoso Pai, muito agradecida. Gratidão é realmente o nome de mais um encontro, de mais uma conversa, de mais uma reflexão sobre o teu reino e como entrar nele. Meu Pai, te peço que, por mais que não estejamos rendendo frutos, os nossos frutos ainda estejam um tanto apodrecidos, que possamos refletir sobre eles hoje, durante nosso sono, para que possamos começar a nos transformar, a nos aprimorar e transformar em um fruto cada vez mais útil, saudável a todos. Que possamos nos tornar mais humanos, meu Pai. Que possamos nos tornar mais servos de Ti em todos os ambientes da nossa vida. Estudo, trabalho, família, religião. Em todos os momentos, sejamos mais humanitários. Que possamos fazer uma prece para esses milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, e principalmente naquela situação onde se encontra o Amazonas, que as pessoas dos hospitais, profissionais de saúde, que estão sofrendo tanto, possam ser auxiliadas, meu Pai, de acordo com a Tua providência divina. Que possamos acolher os nossos irmãos, que possamos ter noção da responsabilidade que temos, de que nossas ações podem refletir em nossos irmãos, que nós podemos fazer algumas coisas não tão legais com eles, só pelo fato de não termos empatia. Então, meu Pai, eu te peço que consigamos abrir mais nossos olhos, nossa mente, nossa alma para o outro, e que assim possamos te amar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Que nessa rede de conexão estejamos abençoados neste período de transição. Que assim seja. A Kinésia, amo participar quando dá. Obrigada. Kelly Cruz. Fátima, oi. Oi, tchau, né, gente? Espero então vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui com Destrinchando Fonte Viva e nas outras diversas e milhares de lives que temos na semana. Tá bom? Tchau.